Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse. Capítulo 3, versículo de número 14. Apocalipse, capítulo 3, verso 14. O texto diz: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e és frio e não frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Prata é para te enriqueceres, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Hoje eu quero começar a minha mensagem com uma pergunta, e essa pergunta eu quero que você pense a respeito da mesma. Onde está Jesus na sua vida? Onde está Jesus na sua vida? Nós precisamos ter a resposta para essa pergunta. Onde que Jesus está? Onde Jesus está na nossa vida? Há muitas pessoas que colocam Jesus do lado de fora dos seus planos, do lado de fora da sua casa, do lado de fora da sua vida, e tornar-se-á impossível ter uma vida vitoriosa, abençoada, se Ele, Jesus, o Criador dos céus e da terra, Ele não estiver nos nossos planos, nossos projetos, nossos ideais. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas Jesus está do lado de fora da nossa vida. Está do lado de fora dos nossos planos, está do lado de fora dos nossos projetos, está do lado de fora da nossa casa. E às vezes nós ficamos perguntando por que as coisas não dão certo para mim, por que as coisas não funcionam para mim. É porque nós estamos muitas vezes deixando Jesus do lado de fora. Quem está batendo a porta para entrar é porque está do lado de fora, gente. E às vezes isso tem acontecido conosco. Você faz plano de se casar, mas Jesus está do lado de fora do seu plano. Você faz plano de construir, mas você deixa Jesus do lado de fora do seu plano.
Você faz inúmeros planos, tem inúmeros projetos, mas Jesus tem que estar à frente de todos eles. Eu não posso deixá-lo do lado de fora dos meus sonhos, meus planos, meus projetos. Eu preciso ter Jesus como aquele que me guia, que me oriente, que me leve aonde eu preciso ir, aonde eu preciso chegar. Às vezes nós estamos vivendo desta forma, igual a igreja de Laodiceia. A igreja que muitas vezes tinha até obras, muito trabalho, mas estava deixando Jesus do lado de fora. É a pior coisa que fazemos na nossa vida, porque sozinho nós não conseguiremos chegar até o final da nossa caminhada. Nós precisamos deixar Jesus entrar. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Ele está batendo. Se ele está batendo, é porque ele quer entrar. Ninguém bate uma porta se não quer entrar. E Jesus tem batido. Como é que Jesus tem batido a porta do seu coração? Através da sua palavra. Deus tem falado com você. Deus tem falado ao seu coração. Deus tem ministrado ao seu coração através da palavra. Só que nós temos a opção de deixá-lo entrar ou deixá-lo do lado de fora. E muitas vezes nós deixamos Jesus do lado de fora. Estamos tão cheios desse mundo, estamos tão cheios das coisas desse mundo, que não há espaço para Jesus dentro de nós, que não há espaço para Jesus nos nossos sonhos, nossos projetos. E Ele está batendo, Ele está dizendo: eu quero entrar na tua vida, eu quero mudar a tua história, eu quero abençoar o seu casamento, a sua família. E não dá para levar a vida com Jesus do lado de fora. Não dá. Jesus precisa estar do lado de dentro. Ele está dizendo: eu estou à porta, eu estou batendo. Eu estou batendo. E ele diz aqui algumas condições. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. É a primeira coisa. Para você deixar Jesus entrar, você precisa ouvir a voz dele. E além de ouvir a voz, ele diz mais: e abrir a porta. Jesus não é como aquela pessoa mal educada. Você já viu gente assim? Nem bate a porta, já põe a mão ali, já vai abrindo, vai entrando. Jesus não é mal educado. Jesus, ele bate a porta. Se nós ouvirmos a voz e abrirmos a porta, ele entra. Ele respeita a tua vontade, ele respeita o teu livre-arbítrio. Ele respeita. Mas de que vale o seu livre-arbítrio se você não sabe usar em seu favor? De que vale ter livre-arbítrio se você não sabe usar esse livre-arbítrio que você tem para fazer as escolhas certas, para tomar as decisões certas? Então é necessário que expressemos a Ele a nossa vontade, o nosso querer. Eu quero Jesus, pode entrar. Eu quero Jesus, pode fazer morada. Como nós cantamos: eu sou tua casa, a tua morada, eu sou o teu lar. Mude as coisas de lugar. Para Ele mudar as coisas de lugar,
é necessário ele entrar. É necessário ele entrar. Se ele não entrar, não tem como mudar as coisas. Do lado de fora, ele não tem acesso. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. De repente, você está aqui pela primeira vez, ou já há algum tempo, você já frequenta esta igreja, mas pode ser que você, há muitos anos, está deixando Jesus do lado de fora. Talvez você deixou entrar a religião, os costumes religiosos, mas Jesus, na sua essência, talvez você não deixou. E até quando você vai viver deste jeito? Até quando você vai se comportar desta forma, desta maneira? Por exemplo, eu tenho pessoas aqui que estão há tantos anos na igreja e ainda não se batizaram, não passaram pelo batismo das águas. Jesus está do lado de fora, meu irmão. Você não tomou essa decisão ainda. Todo último domingo do mês, nós temos batismo nas águas. E o batismo nas águas é para aquele que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. É para aquele que decidiu ouvir a voz de Deus e abrir a porta para ele entrar. Meu irmão, Jesus quer exclusividade dentro do seu coração. Ele não quer dividir o seu coração com ninguém. Ele quer ser exclusivo na tua vida. Então nós começamos a abrir aí. Ah, mas eu já aceitei Jesus como Senhor da minha vida, já passei pelas águas. Muito bem. Mas pode ser também que você tenha esquecido Jesus do lado de fora. Pode ser que você tenha se enchido de tantas coisas desse mundo, que já não há mais lugar para Ele aí dentro de você. Então é preciso rever isso. Agora eu quero fazer algumas observações do resultado de deixarmos Jesus do lado de fora. A igreja de Laodiceia, ela estava sofrendo algumas situações justamente por causa disso. Por deixar Jesus do lado de fora, a primeira observação que eu quero fazer é que havia mornidão espiritual. Eles eram pessoas mornas na fé. E o morno, Jesus falou que vai ser vomitado da boca dele. Se você vê o versículo de número 16, a Bíblia diz assim: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quando você deixa Jesus do lado de fora, você torna-se um cristão morno. Você já tomou café morno? Hoje em dia, tem café até gelado, não é verdade? Até gelado. Gelado eu consigo tomar. Quente também, mas morno é ruim demais. Demais. Toma café morno. O dia que você me levar para a tua casa para tomar café, não serve café morno, não. Viu? Se servir gelado, eu até tomo. Se tiver quente, eu tomo também. Mas morno, café morno é ruim, não é? É detestável. E essa mornidão, muitas vezes, tem tomado conta dentro do nosso coração, de nossas vidas. Porque estamos deixando Jesus do lado de fora. Eu pergunto para você, qual é a sua temperatura espiritual? Há muitos que dizem assim, não, eu sou fervoroso, eu sou quente.
Eu acho que você deve ir mais profundo nesse análise. E começar a olhar com mais profundidade para a tua vida. Qual o horário que você chegou no culto hoje? Não responda, só pensa. Ou você é daquele tipo de pessoa que gosta de chegar atrasado só para mostrar roupa nova? Porque tem gente que gosta de chegar atrasado para todo mundo olhar a roupa. Está de roupa nova. Está bonito. Você participou do louvor da igreja, que o louvor é uma preparação para você receber a palavra de Deus. Mas o ônibus, mestre Camilo, o ônibus passa muito tarde, então pega mais cedo. O nosso compromisso aqui não é comigo, não é com a Igreja da Graça, nosso compromisso é com Deus. O culto é 8 da manhã, né? Eu me levanto todo domingo 5:30 da manhã. A gente precisa ter mais compromisso, porque com esse tipo de atitude, vai chegando ao estado de mornidão espiritual. E não tem lugar. Por exemplo, se o café está frio, você aquecer, fica jóia. Está quente, talvez está muito quente, espera a temperatura que você gosta, você toma. Mas morno, fica horrível. Horrível. E às vezes, o resultado de nós deixarmos Jesus do lado de fora, essa mornidão. Num culto como esse, é inadmissível que você não sinta a presença de Deus, que você não ore, que você não busque o Espírito Santo, que você não fale na língua dos anjos. O resultado deles estarem deixando Jesus do lado de fora, que eles estavam mornos. Qual a sua temperatura espiritual? Olha para quem está do teu lado, diga aí, você é o quê? Qual a sua marca? Brastemp? Hã? Qual a marca do freezer aí? Prosdós? O que é? Diga, eu não quero isso. Eu não posso ser morno. Amém? Outra situação causada por eles estarem deixando Jesus do lado de fora era a arrogância espiritual. Arrogância espiritual. Olha o verso de número 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado. Não é que estou te xingando, não. Está na Bíblia, viu? É a Bíblia que está chamando você de desgraçado, não sou eu, não. E miserável, olha, se eu falasse isso aqui para você, você nunca mais ia vir na igreja, né? Mas não sou eu que estou te falando, não. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Deus me livre. Ele pegou, foi pesado aqui, não foi não? Mas é a verdade. Veja que o fato de deixarmos Jesus do lado de fora nos traz uma certa arrogância espiritual. Porque eles diziam assim, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Isso é o quê? Arrogância. Todo
Toda pessoa que está longe de Deus é arrogante, gente. E às vezes nós estamos sendo arrogantes e não percebemos. É o resultado de deixarmos Jesus do lado de fora. Estou rico, não tenho falta de nada. Mas como é que não falta? Você pode ter todos os bens desse mundo. Se você não tiver Jesus na sua vida, você é o mais miserável de todos os homens. Eu não tenho falta de nada, eu sou rico. Eu conto aqui a história de um homem que eu fui pregar para ele uma vez. Ele disse assim: o meu Deus é o dinheiro, eu não tenho falta de nada. Eu falei, vou fazer o quê, né? A gente prega, ensina, fala, mas a pessoa tem a opção de aceitar ou não. Passou um tempo, o filho dele ficou com câncer, estava com câncer. Ele levou o filho aos melhores médicos do Brasil, não deu jeito, levou para fora do país, não deu jeito, o filho morreu. Ele tinha aparentemente tudo, mas ele não tinha o principal, que era Jesus. Então, quando você deixa Jesus de fora, bate essa arrogância. Arrogância tão grande, tão profunda, que você acha que não precisa de Deus, que você acha que não precisa orar mais, que não precisa jejuar, que não precisa fazer as coisas que você fazia no início da sua caminhada cristã. Rico sou e estou enriquecido, nada tenho falta, de nada. Aí ele está dizendo, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Nossa, tudo isso aqui, gente, é muito sério. O resultado de deixar Jesus do lado de fora é essa arrogância. Você quer convencer Deus pelo tempo que você tem de igreja. Você quer convencer Deus porque você já leu a Bíblia não sei quantas vezes. Você quer convencer Deus usando argumentos vazios. E você não vai conseguir convencer Deus com isso. Deus só se convence com aquele que o deixa entrar. Aquele que tem o coração contrito e quebrantado. Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Irmão, será que nós não estamos sendo aqui uns desgraçados, miserável, pobre, cego e nu, não? Essa arrogância espiritual de achar que somos melhor que os outros. Porque há muitas pessoas que acabam confundindo comunhão com panelinha, né? O que isso significa? Às vezes tem um grupo que já se conhece dentro da igreja, eles ficam ali conversando, vamos fazer um lanche tal dia, isso é louvável, mas quando chega um estranho, não consegue se infiltrar no meio deles, não consegue entrar naquela comunhão, então não é comunhão, é panelinha. É panelinha. E às vezes a gente está confundindo. A gente está confundindo comunhão com panelinha. Porque quando é comunhão, chega alguém novo na igreja, a gente traz para o nosso convívio, a gente traz para aquela roda de amigos, para aquela roda de irmãos. Quando tem alguém de fora, a gente olha assim, esse aí está pela primeira vez, né? Vamos continuar conversando aqui. E vira as costas. Isso é comunhão ou é panelinha? Panelinha. Então, às vezes, nós estamos vivendo
panelinha, achamos que estamos em comunhão com os irmãos. Isso não é comunhão, isso é panela. São grupinhos de pessoas vazias de Deus que acham que estão na crista da onda. Mas, na verdade, está aqui, ó, pobre, miserável, nu, cego, desgraçado, tudo quanto é coisa que Deus... Não sou eu que estou te xingando, não, está escrito na Bíblia. Misericórdia. Por quê? Porque está confundindo comunhão com panelinha, panelinha com comunhão, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí vem aquela arrogância, porque aqui é o grupo dos mais velhos, os mais novos ficam para lá. Não. Eu achei bonito, ontem eu estava fazendo uma caminhada numa praça aqui na cidade, e um monte de jovens, um com violão, e ali tinha uns 20, 30 jovens cantando, orando, adorando a Deus. Você via a comunhão do Espírito Santo entre eles. E aí depois, todos eles saíram com uma bala, dando uma bala para cada pessoa que estava na praça, e naquela bala tinha ali um versículo da Bíblia. Eles entregavam a bala com a fitinha escrito um versículo da Bíblia. Quando a comunhão, nós estendemos aos outros o que nós temos. Quando não é, ficamos restringidos naquele grupo. A comunhão faz você estender a mão para quem não tem Cristo, para quem está chegando. A panelinha se fecha. Não abre espaço para ninguém. Você sabe quando há comunhão do Espírito, quando você leva o que você tem. Quando você quer que o irmão que está chegando também participe da unção e do poder do Espírito Santo que há entre vocês. É diferente. E aí, por causa da nossa arrogância, nós nos fechamos nos nossos grupinhos e não deixamos que as pessoas que estão chegando... Olha o celular tocando, hein? Se tocar mais de 2 vezes, não funciona mais. Já falei 3, diminuí por 1 aí, hein? E aí nós vamos deixando, nos fechando nesses grupinhos, não deixamos as pessoas se aproximar. Ah, porque o fulano, ele não está preparado para ouvir as coisas que a gente fala aqui entre nós. Então, o que vocês falam não presta. O que vocês falam não presta. Tem alguma coisa errada. Vocês andam falando coisa estranha. Alguma coisa está errada. E isso aqui serve para vocês, obreiros, voluntários, aspirantes, para mim, para membro, para todo mundo. E se tiver aqui, irmão, vou pedir para Jesus descer o chicote. Vai começar nessa senhora que falou, faz assim. Vai começar. Aí a gente vai se tornando arrogante, porque Jesus está do lado de fora, porque Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Amém? Quando Jesus está dentro de nós, nós somos humildes. Sim ou não? Somos humildes. Que Ele cresça e eu diminua. É humildade. E não arrogância. Terceira observação que eu quero fazer era a falta de percepção da condição espiritual que eles estavam. Veja no verso 17 que ele diz assim, de nada tenho falta.
Muitos acham que só precisam trabalhar, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Não tem tempo de vir à igreja. Tem uns aqui que são turistas. São os cataceias. Só aparece na igreja dia de ceia para tomar ceia, depois desaparece do mapa. Onde é que fulano está? Não, que dia que é Santa Ceia? Segundo domingo do mês vai cair que dia? Estou lá. Depois o resto do domingo você não vê mais essa alma na igreja. Parece vapor. Desapareceu do mapa. Desapareceu. O resultado de deixar Jesus do lado de fora é a falta de percepção da condição espiritual. A pessoa acha que não precisa. Jesus disse: trabalhai, não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste, que permanece para a vida eterna. A gente trabalha a vida toda. Mas a gente esquece de buscar Deus. Jesus falou assim: sede simples como a pomba, mas prudente como a... O que é isso? É ter equilíbrio. Eu não posso ser simples demais e nem prudente demais. Eu tenho que ter equilíbrio na vida. Eu tenho que trabalhar? Tenho que trabalhar. Porque o apóstolo Paulo diz: quem não trabalha, não come. Mas eu também tenho que ter equilíbrio, buscar a Deus, para que o meu trabalho seja de resultado, seja abençoado. Eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que buscar a Deus. Tem gente que está igual o pé de escrivaninha quebrado, está assim, a escrivaninha está até torta. Está com a vida desequilibrada. Quebrou um pé da mesa, ela fica assim, não fica? Você está andando assim, ó. Que Jesus cure o seu pé hoje, espiritual. Para você sair daqui fortalecido com a graça de Deus. Então, o resultado de deixar Jesus do lado de fora era a falta de percepção da condição espiritual que eles estavam. Porque quando Jesus está do lado de dentro, você sente necessidade de vir à igreja. Você sente necessidade de orar em casa. Você sente necessidade de buscar o Espírito Santo, de falar com Deus, de orar, de falar com o Senhor Jesus. Você sente. Porque quanto mais você busca, mais vontade e necessidade de buscar você tem. É ou não é? É assim ou não é, gente? Falta de percepção da condição espiritual. Para você parece que está tudo bem, está tudo legal. Mas você está tão frio que está virando uma pedra de gelo já. Aquilo que você reprovava, condenava, hoje você pratica. E nem percebeu isso ainda. As pessoas com quem você tinha cuidado de andar, de ter amizade, hoje aqui são seus melhores amigos. Raça ruim. Você está ficando raça ruim porque você está andando com gente que é raça ruim também. Olha aqui para mim, presta atenção. Irmão, você quer ser raça ruim? Hã? Então para de andar com gente que é raça ruim. Quer casar? E casar bem? Anda com pessoas que são casadas direitas, são pessoas que têm uma boa índole, uma pessoa que são casais de Deus. Mas aí a gente só anda com raça ruim. A gente vai virar raça ruim também. Jesus do lado de fora nos tira a sensibilidade, a percepção de que estamos precisando cada vez mais dele.
Nós não percebemos que estamos distanciando cada vez mais. Se você é aquele que qualquer coisa que se prega na igreja, você fica chateado, aborrecido, você está deixando Jesus de fora, porque você não está percebendo que a correção faz parte do processo de amadurecimento em nossas vidas, porque Deus corrige o filho a quem Ele ama. Isso faz parte do processo. Deixa o seu filho fazer o que ele quer, quando ele crescer vai bater em você. Se você não corrigir, se você não der a bronca, e ele tem que ter o seu caráter forjado através dessas correções, passar por esse processo, até que ele chegue à sua maturidade, ao ponto de entender que tudo que ele passou, para chegar onde ele chegou bem, com experiência, com caráter formado, porque os pais corrigiram ele nesta caminhada. E nós precisamos entender que na vida espiritual é assim também. É dessa forma, é dessa maneira, para que o nosso caráter em Cristo seja formado, é necessário que aceitemos a correção, sejamos corrigidos, porque uma coisa é personalidade, outra coisa é caráter. Personalidade é muito superficial, caráter é o que é mais profundo, e é o que Deus quer forjar em nós, o caráter de Cristo. Ele quer trabalhar no nosso caráter. Então, se eu sou aquela pessoa que me incomoda quando sou corrigido, ou quando alguém está sendo corrigido, então eu estou com um problema. Talvez eu esteja pior do que aquela pessoa. Sabe por quê? Porque eu não estou percebendo a minha condição espiritual. Eu não estou percebendo a condição espiritual. O fato de eu deixar Jesus de lado, do lado de fora, traz três coisas: mornidão, arrogância e falta de percepção da condição espiritual que eu me encontro. Todo dia eu tenho uma briga com a minha vontade. Todo dia eu brigo com a minha vontade. Todo dia eu brigo com a minha carne. Não tem um dia que eu não brigue com a minha carne. Que eu tenho que ler a Bíblia. Que eu tenho que orar. Todo dia eu brigo com a minha carne. A briga é diária. Você tem que estar brigando com a tua carne, com a tua vontade. Porque a gente tem que ler a Bíblia quando está e quando não está com vontade. Você tem que brigar com a sua vontade. Lembra que eu preguei domingo passado? Que Davi, a cada 6 passos que aqueles que carregavam a arca davam, cada 6 passos eles faziam um sacrifício a Deus. Lembra que eu disse que a nossa vida é uma vida de sacrifício? Lembra que eu disse que é sacrifício de vontade, é sacrificar a vontade? Lembra que eu disse que Jesus, quando orava no jardim do Getsêmani, falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, que era o cálice da morte. E num dado momento ele diz: no entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. O que Jesus fazia naquele momento? Sacrificava a sua vontade pela vontade de Deus. É assim que a gente tem que viver. É dessa forma que a gente tem que andar, sacrificando a nossa vontade pela vontade de Deus, para vivermos uma vida abençoada. Para viver motivado, gente. É assim todo dia. Todo dia desse jeito, para viver motivado. Não tem como você ter motivação com Jesus do lado de fora. É por isso que muitos saem da igreja, desviam, perdem a motivação, porque Jesus está do lado de fora. Bom, se eu falei dos problemas, eu vou dar a solução agora, né? Quer ouvir a solução ou não? Ah, tá certo. O que nós precisamos fazer para mudar isso?
É? A resposta está lá, ó. Vamos voltar lá para o Apocalipse. Versículo 18. Ele diz assim, ó. Aconselho-te que de mim compres o quê? Ouro provado no fogo. Vamos dar uma paradinha aqui. Nós precisamos comprar ouro provado e refinado no fogo, porque o ouro, quanto mais passa pelo fogo, mais puro ele fica. Bom, ouro está ligado a valores. Uma barra de ouro tem é um valor. O ouro está ligado a valor. Então, a primeira coisa é voltar a dar importância aos valores espirituais. Se você quer reverter isso, é voltar a dar importância aos valores espirituais. Lembra de Lucas 15, 8? A mulher que tinha 10 dracmas, ela perdeu uma, e tendo perdido o que ela fez, ficou tranquila, eu tenho 9 ainda, amém? Não? O que ela fez? Ela acendeu a candeia, varreu a casa e buscou com diligência. Ela perdeu, quando perdeu uma moeda, ela perdeu um valor. E o valor que ela perdeu, ela foi atrás. É assim que nós temos que fazer. Quando ele diz para comprar ouro refinado pelo fogo, é voltar a dar importância aos valores espirituais. Dar importância aos valores espirituais. Isso vai fazer com que consigamos resgatar a vida de oração que tínhamos, a comunhão que tínhamos, o fervor que nós tínhamos, e que com o tempo foi passando que Jesus ficou do lado de fora. Volta a dar importância aos valores espirituais. Eu sou de uma época que, quando eu era obreiro, membro de igreja, eu chegava antes para orar. Eu dobrava o meu joelho no meio dos bancos e pedia a Deus para Deus usar o meu pastor para me abençoar com a palavra. Tem gente que quando chega na igreja é cotovelada para tudo quanto é canto. Irmão, dá licença que eu tenho que passar, porque aqui tem um lugar vazio. Atrapalha o irmão que está do lado buscando o Espírito Santo. Perdoa que hoje vai ser pancada, viu? Não sei se você vai voltar domingo que vem. Você vai voltar domingo que vem? Será que volta? Deixa eu olhar bem para o teu rosto, para marcar bem você. Deixa eu ver se você vai voltar. É o lugar que você está sentando. Tá bom. Isso é muito sério. Chega antes, dobra o seu joelho, fala com Deus. Você obreiro, você músico. Você ministro de louvor. Chega antes, vai orar. Vai buscar Deus. E muito mais aqueles que fazem a obra ainda. Sabe por quê? Quando você ora, busca Deus, antes você prepara o teu coração para... É como uma terra para que a semente seja lançada. Então, isso começa a ser resolvido quando a gente volta a dar importância aos valores espirituais. Quando a gente vai em busca
desses valores. Segundo aqui, o que precisamos fazer para mudar isso? Vamos lá, versículo de número 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça. A verdadeira riqueza é a riqueza de valores espirituais, tá? Ele diz assim, e vestes brancas para que te vistas. Vestes brancas representam o quê? Pureza de coração. Quer voltar? Se preocupe em ter o coração puro, limpo diante de Deus. Começa a purificar teu coração. Começa a purificar o teu coração. Coloca para mim aí no monitor Eclesiastes 9:8. Eclesiastes 9:8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ter as vestes alvas, limpas, isso está ligado à pureza de coração. Eu preciso, para reverter essa situação, buscar limpar meu coração. Se você anda cheio de mágoa dos outros, chateado com a vida, magoado com tanta gente, magoado com o marido falou que você está gorda. Aí você entrou em depressão porque ele falou que você está gorda. Sabe o que você tem que fazer? Deus, abre os olhos do meu marido. Quando ele olhar no espelho, ele vai ver que ele também não é mais o mesmo. É ou não é verdade? E aí as pessoas vão se chateando, vão acumulando lixo dentro do coração. Vai guardando lixo. E onde tem lixo, atrai mais lixo. É barata, rato, é escorpião. Deus me livre. Limpa seu coração. Tem coisa que a gente tem que fazer de surdo. A Bíblia diz que quando Saul, após ele assumir o reino, tinha uns jovens que falavam, esse aí, que é o rei de Israel, isso aí não cuida nem dele. E a Bíblia diz isso, e Saul se fez de surdo. Se faça de surdo. Ouça só o que lhe convém. Retém o que é bom, o que não presta, lança fora. Amém? Se a gente for ficar guardando tudo, se eu guardasse tudo que fizeram comigo, eu já estava morto. A gente precisa parar. A gente não tem um dia que a gente tira para fazer faxina em casa? Sim ou não? A gente tem que parar um dia fazer faxina no nosso coração. Parar e fazer aquela faxina dentro do nosso coração. Limpar o nosso interior. Limpar a nossa alma. Tirar de dentro de nós tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que nos envaidece, tudo aquilo que endurece o nosso coração, tudo aquilo que nos impede de viver motivados em fazer a vontade de Deus. Fazer faxina. E fazer faxina dá trabalho, hein? Não dá? E quando você vai fazer... Quem tem tapete em casa? Tem que tirar o tapete. Tem ou não tem? Porque é onde vai juntando mais sujeira, né? Você quer ver se a empregada é ponta firme? Essa ela limpa debaixo do tapete. Ela tira o tapete para limpar. Porque ela vai acumulando sujeira. Tem hora que você tem que tirar a geladeira do lugar, sim ou não? Tem que tirar do lugar. Tem que tirar a cama do lugar, sim ou não? Guarda-roupa, como é que eu tiro? Aquele é embutido na parede, lá como é que eu faço para tirar? Isso aí em casa aí não precisa tirar não, senão você vai quebrar.
Aí quem chega na tua casa vai dizer, fulano, que bagunça que está a tua casa. Sabe por quê? Porque ele está olhando de acordo com a visão dele. Mas na sua visão, você está limpando a sua casa. Quem está do lado de fora não vai entender. Ah, que bagunça. Mas é que você está fazendo uma limpeza. Quando começa a limpeza, vira um pouco de bagunça. Até as coisas se ajeitarem e voltarem para os seus devidos lugares. Amém? Então a gente tem que fazer faxina no coração, gente. Fazer faxina dentro do nosso coração. E limpando nossa vida. Senão a gente vai se perdendo, pessoal. Esse mundo é tão ganancioso. Esse mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. Ele quer ferir você, quer machucar você, quer fazer você virar uma pessoa indomável, cheia de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimento. Ele quer encher você de tudo isso. E sabe por que o diabo faz isso? Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Diga, eu sou a imagem e semelhança do meu Deus. Agora preste atenção, olha para mim. Só que quando a gente começa a deixar isso entrar dentro de nós, nós vamos perdendo essa identidade. Nós vamos perdendo essa identidade. Vamos deixando aos poucos de ser a imagem e semelhança de Deus pelo que nós temos dentro do nosso coração. A gente vai perdendo. Vai perdendo essa identidade por causa da sujeira. Faça faxina aí no teu coração. Faça faxina aí. Ficar chateado de momento é natural. Mas levar isso para o resto da vida, aí é perda de tempo. Jesus disse, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não esqueça que você está numa caminhada. Você já reparou quando você vai viajar? Você vai viajar, você pega a mala, coloca tanta coisa, né, Sueli? Sueli faz isso. Não faz? Coloca um tanto de coisa. Estou brincando que quem faz isso sou eu, tá? A gente vai colocando, vai colocando. Aí, você voltou, quando você olhou dentro da mala, você não usou boa parte daquilo que você colocou na mala. Você carregou peso à toa. A vida é assim, nós estamos numa viagem cujo destino é o... Então a gente tem que aliviar a bagagem. Por isso que Jesus disse, vinde a mim. Quem está cansado, quem está sobrecarregado, ele diz, eu vos aliviarei. Jesus vai aliviando essa bagagem que está pesada para você. Carregar 10 quilos até ali na frente da igreja, coisa mais fácil. Agora a vida toda, Deus me livre. Como dizia meu pai, Deus me perdoe por caridade. A vida toda, a gente não vai chegar ao final da jornada desse jeito, a gente vai se arrastando, se arrastando. Então a gente tem que vigiar, limpar o coração, purificar nossa alma em Deus, deixar que o Espírito Santo mora em nós e faça segundo a vontade dele em nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro, já vou fechar aqui. Eu queria falar mais meia hora, mas não vai dar. Já estou vendo gente olhar no relógio, com vontade de ir embora para casa. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te viste e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. O terceiro é colírio para os olhos. Colírio para os olhos representa recuperar a visão espiritual. Eu preciso recuperar a visão espiritual.
Peça para Jesus colocar colírio nos seus olhos, para que Ele ilumine os olhos do entendimento. Não são esses olhos físicos, não, mas os olhos do seu entendimento. Colírio para os olhos. Eu preciso recuperar a visão do que é carnal e do que é santo. Do que é santo e do que é profano. Porque mistura tudo. Tem gente que quando perde a visão, mistura tudo, gente. Vira um balaio de gato a vida dele. Ele não tem visão para diferenciar da amizade que é boa, da amizade que é ruim. Que a visão dele é tudo a mesma coisa. Mesma coisa é um caminhão de japonês. Tem algum japonês aqui? Ainda bem, ainda bem. Você olhou um caminhão de japonês, você vai dizer, tudo a mesma coisa. Tudo olhinho puxado, né? É ou não é? Sim ou não? Então, quando a pessoa, ela vive desse jeito, ela não tem a visão espiritual, os olhos do entendimento não estão abertos, ela não consegue diferenciar, não enxerga o que é santo, o que é profano. Ela não consegue ver. Aí vai se envolvendo com quem não presta. Ah, mãe, é minha amiga, é meu amigo. Não, isso aí, ó, gente boa. Sabe por quê? Visão. Você perdeu a visão. E aí você não consegue diferenciar. Tem gente que dá para você, ou dizer, ô, bom dia, como é que vai? Tudo bem. Mas para andar junto não dá. Não dá para andar junto. Não dá, não. Tem gente que é só para cumprimentar. Ô, fulano, tudo bem? Com Deus, viu? Deus abençoe. Agora, tem uns que você pode caminhar junto. Tá, é raro. É raro. Fecha os olhos aí e pensa em 5 pessoas que você pode contar na hora difícil. Vou dar 5, não, fora da família. Não é minha mãe, não, é minha mãe. Minha mãe. Mãe, se não puder contar com a mãe, então estamos lascados, né? Você teve dificuldade de achar 5 pessoas, não teve? É raro, gente. É raro. Mas é verdade. Então peça para Jesus colocar colírio nos seus olhos, para que você recupere a visão espiritual, para você reverter essa condição da mornidão, da arrogância espiritual, da falta de percepção espiritual. Porque quando tem colírio do Espírito Santo nos meus olhos, eu vou enxergar do jeito de Deus, da mesma forma, da mesma maneira que Deus enxerga. Eu preciso ver como Deus vê. Preciso ver como Deus vê. Eu não posso ver como um homem carnal. Não posso ver como homem carnal. E às vezes nós estamos tão distantes que a gente analisa tudo pela carne. Tudo pela carne. A gente já está acostumado a viver assim. A gente acostuma. É a mesma coisa. Se você não se esforçar para fazer exercício, fazer caminhada, etc, etc, seu corpo vai se acostumando a ficar preguiçoso. Seu corpo fica preguiçoso. Quando chega depois do almoço, aquela abrição de boca... Não é assim, sim ou não? Você fica preguiçoso. É ou não é? Tem gente que já está quase dormindo aqui na reunião, tá vendo? Fica preguiçoso. Porque você, sabe o que você fez? Você cedeu para a sua própria carne. Eu digo para você que não é fácil.
Não é fácil, gente. É assim todo dia, é uma briga. Mas só que a gente tem que ter visão, porque senão a gente se acostuma a viver preguiçoso. A gente se acostuma a viver de qualquer maneira, sem dar importância ao que é importante. A gente começa a dar importância ao que não é importante. Isso vai trazendo consequências seríssimas para as nossas vidas. Eu preciso mudar. E quando eu estou pregando aqui, eu estou falando para mim também. Eu sou o primeiro. Porque a palavra de Deus é espada de dois gumes. Espada de dois gumes, ela corta tanto o ouvinte quanto o pregador. Ela corta dos dois lados. Todos nós. Porque eu sou humano. As pessoas olham para a gente como se fôssemos super-heróis. Estivéssemos acima do bem e do mal. Não, nada disso. Eu sou humano como você. Eu tenho luta diária como você. Eu tenho que crucificar minha carne todos os dias. A minha vontade todos os dias. Todos nós somos assim. Mas eu só consigo enxergar quando eu tenho colírio nos olhos. Eu só consigo enxergar isso, que eu preciso sacrificar minha carne, que eu preciso sacrificar o meu eu, que eu preciso viver de acordo com o que a Bíblia ensina. Eu só consigo enxergar quando tenho colírio nos olhos, senão eu não vejo isso. Eu vou achar então que a minha vida está boa, está legal, que é desse jeito mesmo, que a coisa tem que ser. E não é assim, você não tem colírio nos olhos e não está conseguindo ver. Que o corpo está ficando preguiçoso, que a mente está preguiçosa, que o espírito está preguiçoso. Coloca aí no telão Efésios capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminado o quê? Os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. De que vale os olhos se a mente é cega? Não consigo pensar, raciocinar do jeito de Deus. De que vale? É igual o careca, cheio de cabelo no peito, mas é careca. Ele canta igual Roberto Carlos. De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Não vai adiantar nada. Então eu preciso ter colírio nos olhos para conseguir enxergar isso. Para conseguir ver essas coisas. Porque a gente vê muito nos outros, mas a gente precisa ver em nós. A gente olha muito para os outros, mas esquece de olhar para nós. E a visão espiritual, colírio para os nossos olhos, nos dá a visão de olhar para a nossa própria vida, de ver a condição que nós nos encontramos e que precisamos mudar, e que precisamos verdadeiramente atingir um nível maior, deixar a mediocridade de lado, deixarmos de ser medíocres espiritualmente falando, deixar de viver na superfície e nos lançar, nos aprofundar. Onde estão os grandes peixes? No alto mar. Por isso que Jesus falou para Pedro: faze-te ao mar alto e lançai a rede para pescar. É no alto mar que estão os maiores peixes. Então eu tenho que mergulhar. Mergulhar cada dia, cada instante. Buscar em Deus esse aperfeiçoamento. Mas eu só entendo isso quando eu tenho colírio para os meus olhos. Eu consigo ver
que a minha vida de oração precisa melhorar. Eu consigo enxergar que eu preciso tratar melhor o meu cônjuge. Eu consigo entender, eu consigo ver que eu preciso tratar melhor o meu marido, tratar melhor a minha esposa, que eu preciso tratar melhor o meu filho, que eu preciso tratar melhor o meu pai, que eu preciso tratar melhor as pessoas. Se eu consigo enxergar isso, eu consigo ver, porque tem colírios para os meus olhos. Colírio do Senhor. Porque tem gente cega, que briga, bate, discute e ainda acha que está certo. Briga, bate, discute, eu estou certo. E estou certo porque você que está errado, eu estou certo porque você que está errado, eu estou certo porque você que está errado. Mas mesmo que estejamos certos, nós não temos o direito de ficar jogando na cara das pessoas. Então, o resultado disso tudo, eu quero fechar aqui, porque eu quero orar com vocês ainda. Onde Jesus está na tua vida? Do lado de fora ou do lado de dentro? Ele diz, eu que estou à porta aí e bato. Se ele está batendo é porque ele está do lado de fora. O resultado de Jesus estar do lado de fora é mornidão espiritual, arrogância espiritual, falta de percepção da condição espiritual. E o que é que nós precisamos fazer para mudar isso? Buscar ouro refinado, ou seja, voltar a dar importância aos valores espirituais. Dar importância ao que é mais importante, amém? Segundo, vestiduras brancas, pureza. Buscar a pureza de coração. Ter um coração puro diante do Senhor. Amém? Terceiro, recuperar a visão, colírio para os olhos. Para enxergar como Deus enxerga. Para ver como Deus vê. Para enxergar onde eu preciso mudar. Onde eu preciso reagir. Onde eu tenho que mudar no tratamento com as pessoas, na convivência com as pessoas. E isso é uma luta que você vai ter diária. Mas se a gente nos esforçar, a gente acaba relaxando.